vídeo de hoje quero falar aqui sobre um atleta do Red Bull Bragantino que tem se destacado bastante em relação a essa última temporada, que de acordo aí com o portal, o Cruzeiro tem interesse na sua contratação, caso perca um jogador para a função, né? Que eu vou comentar aqui nesse vídeo, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes, além disso também de um zagueiro de saída, né, do Cruzeiro, nesse início de temporada, que já era de se imaginar que alguns sairiam. Vou até comentar aqui a minha expectativa nesse vídeo, e também sobre o lateral esquerdo Marlon. Será que o Cruzeiro não vai renovar o seu contrato? Que eu até já trouxe aqui alguns vídeos, né, sobre o lateral esquerdo que eu venho falando. A prioridade, na minha opinião, hoje em relação à renovação tinha que ser com o Marlon, justamente para não ter risco de perder ele, né, nessa metade do ano, algo parecido com o que o Cruzeiro já fez, né, com o lateral direito William. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 42 mil inscritos. Faltam um pouco menos de 450 inscritos no canal. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a bater aqui essa meta. Quero começar falando aqui primeiramente com vocês sobre o zagueiro Everton, né? Vou deixar essa informação aqui, vinda lá da Rádio Itatiaia, do Emerson, valeu demais aí o pessoal, e o blog da Raposa, que falou aqui, Cruzeiro encaminha empréstimo do zagueiro Everton ao Atlético, né, de Minas Gerais. Notícia que já era de se imaginar de alguns atletas para a zaga deixando o Cruzeiro. Até gostaria de ver, né, um pouco mais dos atletas da base no Campeonato Estadual, mas é aquela coisa, se for um empréstimo curto no Campeonato Mineiro, é melhor ele ir realmente para o Atlético e ter chance de ser titular durante toda a campanha do que aqui pelo Cruzeiro. Zagueiro de 20 anos, 1,82 m de altura, nessa última temporada, né, pelo Cruzeiro, ficou mais no time profissional, treinando e tudo mais. Não é à toa que jogou bem pouco pela base, porque ele ficou meio que mesclando, né, no time principal e na categoria de base. Foram 9 atuações. É claro, ele poderia ter jogado mais, tanto na equipe principal do Cruzeiro, quanto também na categoria de base. A questão é que ele teve uma lesão no Sul-Americano Sub-20, né, em 2023, lá pela seleção, ele jogou um jogo e se lesionou. E aí ele ficou um pouco fora do resto da temporada, porque se não fosse essa lesão, eu acredito que ele teria somado mais jogos, né, pelo Cruzeiro no time Sub-20 ou também no profissional, no qual ele não entrou em campo. O Everton jogou no time principal do Cruzeiro em 2022, 2 partidas com Pesolano no Campeonato Estadual, não jogou na Série B. E aí 2021, né, que foi um ano que ele teve espaço, na minha opinião, até muito precoce, que ele estava com 18 anos na época, 13 jogos, deu uma assistência, eu não lembro dessa assistência, mas em 13 partidas com muitos altos e baixos, né? Ele jogou ali na fogueira e acabou queimando um pouco ele, mas logo depois teve ótimas atuações na categoria de base. Por exemplo, os números, né, em 2022, deu para ver claramente que ele foi o melhor zagueiro do Cruzeiro nessa função, na categoria de base. 2022, 34 jogos, 3 gols marcados, sempre sendo convocado, né, para a seleção. Bom, mas já que o Everton está sendo emprestado, eu realmente espero que o zagueiro aqui, o Juan Santos, tenha mais espaço nessa temporada. Ele também tem 20 anos, 1,87 m de altura, está se destacando pelo Cruzeiro desde 2022, quando chegou do Palmeiras. Na reta final daquele ano, 15 jogos, 1 gol, até jogou uma partida contra o Novo Horizontino na Série B. E aí em 2023, 30 jogos, 3 gols marcados. Teve alguns problemas físicos também no meio da temporada, mas não impediu, né, que o atleta continuasse jogando com frequência. Eu não entendi também por que ele não teve espaço no time principal do Cruzeiro. É um atleta que eu acho sensacional, também convocado para a seleção de base, e eu espero muito ver ele no Campeonato Estadual. O Larcamon não vai utilizar um elenco só de base no Campeonato Mineiro, mas certamente vai fazer alguns testes. E eu espero, né, realmente que o Juan Santos esteja incluído nessa lista, que eu acho que é um atleta que tem muito potencial, né, para dar certo aqui no Cruzeiro. Bom, então quero falar aqui sobre essa notícia que surgiu, né, lá do portal Cruzeiro 365, valeu demais aí a eles, que fala o seguinte, que o Cruzeiro tem interesse no lateral esquerdo Juninho Capixaba, que ele falou o seguinte, diante do forte interesse de alguns times, né, no lateral esquerdo Marlon, o Maior de Minas já tinha um plano A para repor a possível saída de uns atletas, né? Ele apurou que o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino sondou então o Juninho Capixaba, mas ficou só nisso, não teve, no caso, nada demais. Ele ainda fala, né, que o Bragantino também fez uma sondagem pelo Marlon, isso porque o Juninho Capixaba entrou na mira do Flamengo e o time de Bragança Paulista tinha o Marlon como primeira opção, né? Então, um olhando para o outro, mas eu não acho viável para nenhum dos dois, tá? Nem para o Red Bull Bragantino e muito menos para o Cruzeiro, que tem uma condição financeira menor. Primeiro, o Juninho Capixaba e o Marlon têm valores de mercado muito semelhantes. Eu até já falei aqui para vocês, eu jurava que o Juninho Capixaba já tinha sido vendido, né, para o futebol russo, que apareceu uma proposta de mais de 35 milhões de reais
para ele no mês de agosto. E assim, eu falei, né? Se o Marlon for sair, eu acho que ele vale o mesmo tanto que o Juninho Capixaba, que foi vendido por 35 milhões. Acabou que não foi adiante essa história, o Flamengo tinha interesse, mas longe de oferecer cifras como essa. E se o Red Bull Bragantino for para vender o Juninho Capixaba, vai ser por um valor próximo disso. E o Cruzeiro também não deve pedir menos de 20, 25 milhões de reais pelo lateral esquerdo Marlon, que por sinal também já teve especulações do futebol russo, tá? Os dois têm 26 anos de idade, os números do Juninho Capixaba são um pouco melhores, mas parecem muito. O Marlon, na minha opinião, se destaca mais na questão defensiva e o Juninho Capixaba mais na ofensiva, porém eu acho o Marlon mais jogador, tá? O Juninho Capixaba, então, nessa última temporada, 56 jogos pelo Bragantino, 3 gols e 4 assistências. Lembrando que ele já vinha de ótimo desempenho pelo Bahia e pelo Fortaleza, mas nenhum time assim, igual o São Paulo, o Corinthians, via com bons olhos ele. Eu não entendo por quê. Porque 2020 e 2021 pelo Bahia foi muito bem. Nesse período somou 90 jogos, 4 gols e 14 assistências. Aí 2022 no Fortaleza, último ano emprestado pelo Bahia, muito bem, 59 jogos, 3 gols e 9 passes, então dá pra ver que na parte ofensiva o Juninho Capixaba é um pouco melhor, mais ofensivo também, né? O site Transfermarkt avalia ele em 3 milhões de euros, mas eu acho que ele vale muito mais, e diferentemente do Cruzeiro, o Bragantino já estendeu o seu contrato, né? Que eu acho que o Cruzeiro já tinha que ter feito isso com o Marlon, vai até o final de 2026 e uma multa rescisória gigante, né? Para não ter risco de perder o jogador. Vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação do Juninho Capixaba nessa última Série A. Dá para ver aí que ele avança muito, né, pelo lado esquerdo, nota média muito boa no SofaScore, 7.15, 34 jogos, 33 como titular. No Brasileirão, números mais baixos, né, 2 gols marcados e uma assistência. Então assim, se eu fosse o Cruzeiro, eu acho que o Juninho Capixaba é uma boa reposição para o Marlon, com certeza, acho muito bom. Mas o Red Bull Bragantino também já tem interesse no atleta, e eu acho que são dois jogadores para serem vendidos para o exterior por valores bem altos, né, porque senão vai ser o seguinte, o Cruzeiro vende o Marlon por 30 milhões e vai pagar 30 milhões no Juninho. Ou o Red Bull vende o Juninho por 30 milhões e vai pagar 25, 30 milhões de reais no Marlon, né? Não vai fazer muito sentido, na minha opinião, muito menos uma troca de jogadores, né? Eu só acho que realmente teve essa procura, mas não passou disso, pelo menos é essa informação. Tem bons jogadores no Red Bull Bragantino que estão com menos espaço, né, no time, que eu acho que agregariam o Cruzeiro. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre isso aqui no canal. E para terminar, né, ainda atualizando sobre o Marlon, vou deixar aqui essa informação lá do portal Cruzeiro 365, que ele fala o seguinte, ó: até hoje o lateral esquerdo Marlon não foi procurado pela diretoria do Cruzeiro para renovar o seu contrato. Nunca houve nenhuma conversa entre as partes para estender o vínculo do jogador, que poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe no meio do ano, né? O portal aí, o Cruzeiro 365, entrou em contato com Marcelo Caram, empresário do jogador, e o mesmo disse que a iniciativa tem que partir do Cruzeiro, já que o atleta manifestou, né, publicamente o desejo de ficar e nunca foi procurado por ninguém da diretoria para conversar a respeito de uma renovação, que na minha opinião não faz o menor sentido. O que o Cruzeiro está esperando, cara? Sinceramente, o que está esperando? Sendo que já renovou com o William, vai até o final de 2025, como foi confirmado, e o Marlon, na minha opinião, tem que renovar até 2026, 2027, se conseguir. Não porque ele vai continuar até lá, mas para não ter risco de perder ele de graça, né? Porque é uma moeda de troca muito forte e que dá para colocar um dinheiro gigante no Cruzeiro. Não é possível que o Cruzeiro até hoje não procurou. Não acredito no tenês, cara. Não faz, tipo assim, não contestando, né, o empresário e tudo mais, mas, cara, como pode até agora não ter procurado Pedro Martins? Não tem lógica. Mas eu ainda fico confiante em relação a uma renovação de contrato. O Marlon foi muito bem, né, pelo Cruzeiro, 41 jogos na temporada, 3 gols e 3 assistências, foi um titular aí absoluto na posição. E olha que o Cruzeiro tem bons atletas, né? Caso o Marlon saia, na minha opinião, o Cruzeiro já tem excedente. O Kaique, pelo lado esquerdo, teria que buscar mais uma opção para ser um reserva? Sim, o Japa pode atuar nesse setor, mas eu prefiro o Japa pelo meio. Deixa aqui embaixo então a sua opinião nos comentários, o que você acha sobre o Marlon, quanto que você aceitaria negociá-lo? Pelo menos uns 25 milhões de reais? Eu acho que sim, pelo menos uns 5 milhões de euros, que daria esses 25 milhões. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu!